Olá pessoal, na aula de hoje vamos abordar filtros de frequência. Os filtros que vamos estudar na aula de hoje são filtros do tipo passivo. E a ideia dessa aula é verificar a construção desses filtros. Então a gente vai ver o filtro passa alta, o filtro passa baixa, o filtro passa faixa e o filtro rejeita faixa. Por ser filtros passivo, então os componentes que vamos utilizar para poder projetar esses filtros será resistor, capacitor e indutor. O primeiro filtro que vamos abordar na aula de hoje vai ser o filtro passa-baixa. Então, a gente vai projetar esse filtro, tá? Então, eu quero projetar um filtro passa-baixa cuja frequência de corte é de 1000 Hz, ou seja, 1 kHz. Então, para poder projetar esse filtro, eu vou estar adotando um resistor de 100 ohms. Por quê? Porque eu estou usando essa fórmula aqui, ó. Eu sei que a frequência de corte para um circuito RC, né, onde eu tenho resistor e capacitor, a frequência de corte vai ser 1 sobre 2π RC, tá? Pessoal, essa fórmula dá para deduzir, mas para deixar o vídeo mais curto, eu vou usar ela pronta, tá? Tem ela pronta em livros de literatura e de eletricidade. E também nesses livros, também mostra como é que chega nessa fórmula da frequência de corte, tá? Então vou usar aqui direto para a gente não estender muito o vídeo. Então, aqui o que eu vou fazer? Como eu estou adotando o valor do resistor igual a 100 ohms, tá? É importante que isso aqui seja um valor comercial. O que eu vou fazer? Eu vou deixar como incógnita o capacitor, tá? O valor do capacitor. Então eu quero achar agora o valor do capacitor. Então eu deixo ele aqui, né? Usando aqui propriedade matemática. Então C vai ser 1 sobre 2π R vezes a frequência de corte, tá? Então eu tenho todos esses valores. O resistor é 100 ohms e a frequência de corte para esse filtro que eu estou calculando, esse filtro passa-baixa, é de 1 kHz. Então, substituindo aqui os valores, eu vou ter isso daqui, ó. 1 sobre 2π vezes o valor da resistência, vezes o valor da frequência de corte. Substituindo os valores, né? Então vai ser 1 sobre 2π vezes 100, que é o valor do resistor, vezes 1000, que é o valor da frequência de corte. Então o valor do meu capacitor aqui vai ser 1,59 expoente de menos 6. Pessoal, tomem cuidado quando vocês forem fazer isso aqui na calculadora, porque vocês vão ter que colocar 1 dividido. Coloca esse valor entre parênteses, tá? Então abre parênteses, 2π vezes 1000, vezes 100, depois vezes 1000, tá? Então, você abrindo parênteses aqui embaixo, evita de dar erro quando vocês forem fazer na calculadora de vocês. Um outro detalhe, esse valor do capacitor de 1,59 expoente de menos 6 Faraday ou 1,59 microfaraday não é um valor comercial. Então eu tenho que pegar um valor comercial mais próximo aqui desse valor. Então o valor mais próximo é de 1,6 microfaraday. Então esse aqui é o valor que eu vou adotar, tá? Então eu tenho a resistência igual a 100 ohms, o capacitor igual a 1,6 microfarads. Esses dois são comerciais, então eu consigo montar isso aqui fisicamente. Montando esse circuito, a ferramenta que a gente vai utilizar aqui para poder fazer simulações desses filtros é o Proteus Estudante, tá? Onde eu tenho aqui esse Bold Analyzer, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí eu consigo verificar o diagrama de Bold, que é o que a gente viu na última aula, tá? Então, ó, um filtro passa-baixa, eu tenho aqui o valor do resistor e aqui eu tenho o valor do capacitor, tá? Então, montando isso aqui no Proteus, eu vou ter isso daqui, tá, ó, pessoal? E essa aqui vai ser a curva de resposta, o diagrama de Bold para esse circuito, tá, ó? Então, eu vou mostrar alguns detalhes e aí eu já entro aqui no Multisim e já mostro para vocês como é que vocês vão fazer essa simulação, tá, ó? Então, eu tenho aqui a resistência, eu tenho aqui o capacitor de 1,6 microfaraday. Se eu tiro aqui 3 decibéis, o valor máximo que é 0, eu vou achar a frequência de corte, que é de 1000 Hz. Então bateu, tá?
Então esse filtro aqui ele está de acordo com o que a gente acabou de projetar. Só lembrando também na última aula, essa parte de baixo no diagrama de fase, por ser um filtro de primeira ordem, tá? Se vocês olharem aqui, ó, aqui eu tenho 1000, então se eu andar uma década, eu tenho aqui 10.000, então 10.000 está dando aqui, ó, menos 20, com menos 3, então menos 17 decibéis. Então é um filtro de primeira ordem. Num filtro de primeira ordem, na frequência de corte, a defasagem do sinal é de 45 graus. Tá? Então isso aqui também é um outro ponto mostrando que esse filtro foi projetado de forma correta. Então vamos abrir aqui o Multisim, eu vou mostrar para vocês como montar esse circuito. Tá? Pessoal, então isso aqui é o Multisim. É importante que para a experiência que a gente vai fazer seja a versão do Multisim estudante, tá? Por que a gente precisa da versão do Multisim estudante? Porque eu preciso dessas ferramentas que está aqui, ó, do lado direito, que são as ferramentas do Elvis. E aí a gente vai utilizar para essa aula o diagrama de Bode, tá? Então eu vou vir aqui, ó, expandir aqui embaixo, e aí o que a gente vai utilizar vai ser esse aqui, ó, Bode Analyzer, tá? Então essa ferramenta é o que a gente, é o principal, tá, para nossa aula. Então por isso que a gente vai precisar aí da versão estudante. Bem, depois montar o circuito, como a gente viu lá aquele circuito anterior. Eu vou precisar colocar um resistor. Então para pôr o resistor eu posso vir aqui, ó, em Place Basic, que são os componentes básicos. Eu venho aqui, ó, em resistências. Deixa eu só achar aqui, ó, resistor. O resistor que a gente vai precisar é um resistor de 100 ohms, mas, bem, a gente pode pegar qualquer valor aqui por enquanto. E aí, para poder alterar o valor, é só vir aqui, ó, ele já abre automaticamente. Então, vou colocar aqui o resistor de 100 ohms, tá? Então, vou fechar aqui, porque eu não quero mais resistores. Tá aqui, minha resistência de 100 ohms. Uma outra maneira de fazer isso também, pessoal, é que nem se faz um Proteus. Ó. Clica com o botão direito aqui nessa área, vem aqui, ó, Place Components. Então vou vir aqui, ó, em capacitor e já está aqui, ó. Então de 1.6 microfarad, tá? Então vou dar um OK. Uma maneira de rotacionar o capacitor é selecionar ele e usar a tecla Ctrl mais R, tá? Ou então, se eu clicar com o botão direito, eu tenho aqui, ó, o Rotate no sentido horário e o Rotate no sentido anti-horário, tá? Bem, para finalizar, eu preciso colocar uma fonte AC. Então, eu vou colocar aqui, ó, o AC Power. Então, vou deixar aqui esse AC Power. E eu preciso também de um ground. Então, tá aqui o ground. Tá aqui, vamos pôr ele aqui, mais ou menos, tá? Pessoal, aqui ele vem aí com 120 volts RMS, mas eu vou alterar isso daqui. Eu vou deixar 1 volt, tá? Isso aqui não vai alterar em nada, tá, pessoal? Então, se eu quiser até deixar 120 volts RMS, o Bode vai fazer a análise pra gente, tá? Então ele já faz a análise de ganho da entrada pela saída e já monta já o diagrama em Bode. Então, só para poder fazer algo assim coerente, que se a gente fosse fazer isso aqui com equipamentos, utilizando, por exemplo, o Elvis físico, é bom utilizar uma tensão de 1 volt, 2 volts no máximo, tá? Então, só estou ajustando isso para, se caso alguém queira fazer aí uma simulação real, para poder não usar uma tensão tão grande, tá? A frequência aqui está de 60 Hz, mas esse Bode Analyzer ele vai fazer um sweep de frequência, então ele vai pegar frequências a partir de 1 Hz até uma frequência mais alta aí que depois a gente vai definir aqui, tá? Então deixa eu só montar o circuito. Tá aqui a montagem. Esse cara aqui, ó, eu tenho como característica uma entrada, tá? E uma saída, tá?
Então, aqui está até aqui estímulo e response, né? Então, seria um estimulador e aqui a resposta, tá? Então, eu vou colocar esse cara aqui na entrada. Tá aqui na entrada do filtro. Isso aqui eu vou colocar aqui na saída do filtro. E esses dois aqui são referência, tá? São os terras. Então, tá aqui, né? Então, dando um duplo clique, ele abre aqui essa tela. Essa tela é onde a gente vai fazer aquela configuração que eu falei para vocês, tá? Então, aqui está o início da frequência que ele vai partir. Ele está partindo a partir de 100 Hz. Eu vou começar antes, tá? Vou começar com a frequência de 1 Hz mesmo. E vou fazer ele parar na frequência de 100K. Tá? Então, vou colocar aqui 100K. Então, frequência inicial 1 Hz, frequência final 100K. Aqui são os pontos por décadas, tá? Então, seria a quantidade de pontos para poder fazer a análise. 5 pontos por década, eu acho pouco. Então, eu vou colocar aqui, acho que uns 10 pontos por década seria algo interessante para a gente. Uma escala logarítmica, então tá tudo bem. A gente vai precisar acionar o cursor, né? E o restante não importa, tá? Isso aqui é se eu tivesse um dispositivo. Então, essas aqui são ferramentas que a National Instruments tem, né? Para poder fazer simulações, como o Elvis 2, tem o MyDAC. Mas a gente não tem nenhum desses componentes, a gente está simulando ele aqui, né? Então, deixa eu dar o Start. Tá aqui a curva de resposta para esse filtro passa baixa, tá? Então, se eu vier aqui, ó, na frequência, ele não apareceu aqui, deixa eu só dar uma olhadinha. Então, pessoal, ó, ele não tinha aparecido aqui o eixo da vertical, mas eu só fechei e abri isso aqui e depois habilitei e desabilitei esse cursor. Ele apareceu, tá? Ó. Então, vamos lá, vamos só arrastar isso aqui para cá. Então, menos 3 decibéis, ó, eu consigo enxergar aqui, ó, menos 3 decibéis. Eu tenho aqui, ó, a frequência de 100 Hz. Então, desculpe, frequência de 1000 Hz, tá? E se eu olhar aqui no diagrama de fase, a defasagem aqui é de menos 45 graus, tá? Então, tá certinho, bateu aqui a minha simulação. E é isso. Então, pessoal, ó, só mostrando para vocês, esse aqui é um filtro passa baixa. Por quê? Porque quando eu tenho frequências baixas, o capacitor ele vai ter uma alta impedância. E conforme eu vou aumentando a frequência, a impedância do capacitor vai diminuindo, tá? Então a queda de tensão aqui também vai diminuindo. Dá uma olhada, pessoal. Se eu trocar a posição do capacitor com o resistor, isso aqui ele vai acabar virando um filtro passa alta. Como esse aqui é um circuito RC, né? Então, onde eu tenho um resistor e um capacitor, vale ainda aquela fórmula da frequência de corte, que é igual a 1 dividido por 2π vezes o valor da resistência vezes o valor da capacitância. Então, se eu trocar a posição do resistor com a posição do capacitor, eu vou ter a mesma resposta do filtro, só que para um filtro passa alta. Então, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Na prática, isso acontecendo. Então, deixa eu só apagar aqui essas linhas. E aí eu já troco aqui as posições e vocês vão verificar que isso é verdade. Então tá aqui, vamos colocar o capacitor aqui em cima, o resistor aqui embaixo. Vamos fazer a conexão aqui com esse ponto, esse com esse, e depois aqui com o terra. Vou conectar aqui a saída, tá? Então a minha saída não é mais o capacitor, é a resistência. E aí se eu executo esse cara, eu tenho aqui a resposta agora de um filtro passa alta.
E reparem que a frequência de corte ela está em 1 kHz, como a gente acabou de ver agora há pouco com o filtro passa baixa, tá? Então, o cálculo que eu uso para o filtro passa baixa, né? É o cálculo que eu uso para o filtro passa alta, então tem o mesmo efeito. Então, pessoal, agora a gente vai falar de filtro passa baixa utilizando indutor e resistor. Para esse filtro, a gente vai adotar aqui uma frequência de corte de 100 Hz, tá? E vamos utilizar resistor e indutor para poder fazer esse filtro. Para esse filtro também estou adotando uma resistência de 100 ohms, poderia ser qualquer outro valor, tá? Estou chutando esse valor. É importante que esses valores que eu chute sejam valores comercial, então 100 ohms é um valor comercial, então dá para poder utilizá-lo. E um detalhe importante a gente observar aqui, que a frequência de corte para o filtro passa baixa com indutância e resistência vai ser R sobre 2πL. Tá? Lembra que na frequência de corte para o capacitor, a frequência de corte era diferente, tá? Era 1 sobre 2πRC, tá? Então, dá para poder deduzir essa fórmula aqui se a gente usar a análise de circuito, tá? Mas, para poder poupar e deixar esse fio um pouco mais curto, eu vou usar a fórmula direta, tá? Então, tá aqui. Como eu tenho o valor da frequência de corte de 100 Hz e eu tenho o valor da resistência de 100 ohms, eu vou achar o valor da indutância, tá? Então, L vai ser, nessa situação, né? L vai ser igual a R sobre 2πFC, substituindo os valores, tá? Então, eu tenho a resistência igual a 100, frequência de corte igual a 100, né? Então, posso cortar esse 100 com esse 100. Então, 1 sobre 2π, né? Pessoal, quem for usando a calculadora, não esqueça de colocar o parênteses, tá? Então, L vai ser igual a 0,159 henries, tá? Não existe esse valor comercial, então o valor comercial mais próximo é de 160 mH. Então, esse aqui é o valor da indutância que a gente vai utilizar. Montando o circuito, né, para que ele tenha aí um efeito passa baixa, eu vou colocar a resistência aqui e a indutância aqui, tá? Então, fazendo a montagem disso aqui no Multisim, eu tenho isso aqui como característica, então é um filtro passa baixa. Pessoal, reparem que tem esse errinho aqui, tá? Então a indutância em cima, a resistência embaixo, tá? Então, só mostrando esse erro. Então a indutância aqui, a resistência aqui embaixo. Eu tenho aqui o filtro passa baixa, né? E aí a frequência de corte está certinho em 100 Hz, tá? Então eu vou montar esse circuito agora no Multisim, né? Para a gente ver aqui o funcionamento dele. E a gente vai fazer algumas comparações. Então, pessoal, aproveitando o circuito anterior, eu só vou trocar aqui agora esse capacitor e vou colocar um indutor no lugar. Então, deixa eu só dar um stop aqui na simulação. Componentes. Aí eu vou vir aqui nos componentes básicos. Aí eu vou pegar o indutor. Vou pegar esse mesmo, depois eu edito aqui o valor. Então, tá aqui, duplo clique. E o valor de 160 mH. Então, ok. Esse cara eu vou deletar. Vou pôr ele aqui no lugar. Então tá pronto aqui o meu filtro passa baixa. Simulando. Dando um duplo clique. Tá aqui. Então, ó, se eu venho aqui em menos 3 dB, né? Mexendo aqui. Então, menos 3 decibéis. Eu acho que a frequência aqui, ó, é 100 Hz, que é a frequência de corte.
E assim como os outros, a defasagem também é de 45 graus. Então, bateu, tá? Então, é um filtro também de primeira ordem, né, ó. Então, se eu venho aqui, ó, uma década depois, né, tava 100, agora eu vou em 1000, né? Menos 20 dB, com os menos 3 que tinha lá em cima, dá menos 17. Então, menos 17 decibéis por década. É um filtro de primeira ordem, né? Bem, aquela regra que eu falei para o filtro com capacitor e resistor também vale para indutor e resistor. Se eu inverter e colocar o resistor aqui em cima e o indutor aqui embaixo, muda a configuração do meu circuito, né? E aí quando ele vai funcionar como um filtro passa alta, tá? Então vamos fazer isso aqui agora para poder verificar aí esse funcionamento. Então, deixa eu apagar aqui essas linhas. Vou fazer aqui a inversão. Agora eu conecto aqui a saída. Vamos iniciar a simulação. Tá aqui, ó, é um filtro passa alta, tá? Então, se eu vier aqui, ó, menos 3 dB, né? Então, menos 3 dB aproximadamente. A frequência de corte também é 100 Hz, tá? Para o filtro passa alta, eu tenho que andar uma década para trás. Então eu venho aqui, ó, andando uma década para trás, dá nos 20, com menos 3, 17 decibéis de atenuação aqui, né, ó, em uma década. Então, significa também que é um filtro de primeira ordem, tá? E aqui também acontece a defasagem de 45 graus, tá? Reparem que quando o indutor está aqui em cima, os valores são negativos, né? E quando eu coloco o indutor aqui embaixo, como eu estou mudando o meu ponto de referência, tá? Então ele está adiantado, tá? Então aqui é mais 45 a defasagem, né? Então é isso, pessoal. Esse aqui é um filtro, a gente viu o filtro passa alta e um filtro passa baixa usando o circuito RL. Pessoal, então vamos falar agora de filtro passa-faixa. Os filtros passa-faixa, eles são, na verdade, duas células, tá? Ele é uma composição de um filtro passa-alta, né, com a combinação de um filtro passa-baixa, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, na frequência de corte inferior, né, que eu tenho aqui nessa parte aqui do inferior, isso aqui é um filtro passa-alta. Né? E se eu olhar aqui na frequência de corte superior, isso aqui é um filtro passa baixa. Então eu posso projetar um filtro passa alta e um filtro passa baixa, juntar esses dois filtros e aí eu tenho o filtro passa faixa. Olhando o circuito é isso daqui, ó, tá? É uma das configurações para poder fazer um filtro passa faixa, a gente vai utilizar essa, tá? Então é uma composição de um resistor, né, com o indutor e o capacitor em paralelo na saída. Então, se eu olhar aqui, a composição do resistor com o indutor seria a composição do filtro passa alta, e a composição do resistor com o capacitor é a composição do filtro passa baixa. Então, esse circuito, essa indutância e essa capacitância, numa determinada frequência, existe o que a gente chama de frequência de ressonância, tá? Seria aonde eu tenho o indutor e o capacitor com os valores aonde isso aqui vai tender a zero, tá? Essa frequência de ressonância, esse F0, eu consigo achar essa frequência através dessa fórmula, ó. FO é igual a 1 dividido por 2π vezes a raiz quadrada
de L vezes C, tá? Para poder descobrir também a largura de banda, eu coloquei, aqui a gente já viu, tá? No outro vídeo, mas a largura de banda é a frequência de corte superior menos a frequência de corte inferior. Então seria a faixa de frequência que esse filtro permite passar, tá? Um outro detalhe importante ressaltar aqui é que esse valor de resistência ele controla também o fator de qualidade desse filtro. O que seria esse fator de qualidade? Seria a seletividade desse filtro. Então, quando eu tenho um R muito pequeno, a largura de banda, né, a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior, eles estão mais distanciados dessa frequência desse FO, tá? Então a largura de banda é maior, ou seja, o filtro ele não é tão seletivo. E quando eu aumento o valor de R, ele vai estreitando a distância entre a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior, dando maior seletividade a esse filtro, tá? Então ele fica mais estreito essa passagem. Então, deixa eu passar aqui para o próximo slide. Nesse próximo slide dá para poder enxergar um pouco melhor a ideia que eu falei para vocês do filtro passa alta e do filtro passa baixa, tá? Então, imagine só, eu quero construir um filtro onde a frequência de corte inferior, né, um filtro passa faixa, onde a frequência de corte inferior aqui vai ser igual a 100 Hz e a frequência de corte superior vai ser igual a 1 kHz, 1000 Hz, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer dois filtros. Eu preciso fazer um filtro passa alta, né, com a frequência de corte de 100 Hz, e um filtro passa baixa, com a frequência de corte igual a 1 kHz. Então, projetando esses dois filtros, foi o que a gente acabou de fazer, tá, pessoal, nesses dois exemplos que eu passei. Então, para o filtro passa alta, que é uma composição de um circuito com resistor e indutor, né, que nem eu mostrei ali para vocês, com a frequência de corte igual a 100 Hz, o que eu vou ter, né? Então, eu sei que a frequência de corte é igual a R sobre 2πL, né? Então, adotando aqui, que nem a gente fez lá no exemplo, é o mesmo cálculo, tá? Então, eu vou ter L igual a R sobre 2πfc, substituindo aqui os valores, eu sei que o valor da indutância vai ser de 100 mH, tá? Por uma resistência de 100, tá? Então, aqui dá para poder entender por que eu usei 100 ohms para todos os valores, tá? Só para poder aproveitar aqui também nesses cálculos. Projetando aqui um filtro passa baixa, né? Considerando que é com resistor e capacitor, né? A frequência de corte vai ser 1 sobre 2πRC. Então, o valor do capacitor, adotando, né, a resistência igual a 100 ohms, não esqueçam disso. Mas no cálculo de vocês pode ser outro valor, tá? É igual a 1 sobre 2πr vezes o valor da frequência de corte. Então, substituindo aqui esses valores, eu tenho o valor do capacitor igual a 16 microfarad. Então, pessoal, na simulação aí com multisim, né, montando aqui o circuito, lembra de manter os cálculos sempre para o mesmo resistor, tá, pessoal? Então, se eu adotar uma resistência de 100, né, para o filtro passa alta, tem que ser o mesmo para o filtro passa baixa, né? A curva de resposta deu aqui, ó, o passa faixa, aonde, se eu olhar aqui, ó, essa linha e essa outra linha aqui, pessoal, é a animação que eu coloquei aqui do PowerPoint, tá? Então, no multisim não existe essas duas réguas a mais, tá? Eu que coloquei aqui, duas faixas vermelhas aí do PowerPoint. Então, ó, se eu olhar aqui, a curva de resposta, a frequência de corte inferior está dando 100 Hz, bateu certinho. E a frequência de corte superior está dando aqui 1000 Hz, tá? Para poder calcular a frequência central, né, já que eu tenho aqui o valor da indutância e da capacitância, então
substituir aqui os valores, né? FO, que é a frequência de ressonância, é igual a 1 sobre 2π raiz quadrada de LC, né? Então eu coloco aqui o valor do indutor e o valor da capacitância. Então a frequência central aqui deu 314 Hz, né? Se eu puxar aqui, ó, bate certinho também, ó. Então aqui eu tenho 200, 300, deu um pouquinho acima, né? Então 314 Hz, bateu certo, né? Então tá certinho. Frequência de corte inferior, frequência de corte superior. Pessoal, eu vou montar esse circuito agora no Multisim, né? E aí eu vou mostrar algumas curiosidades aqui para vocês verificar que isso aqui nada mais é do que o filtro passa alta e o filtro passa baixa que construímos, um ajuntado com o outro, tá? Vocês vão ver que é um filtro também de primeira ordem e que tem todas as características daqueles filtros que a gente acabou de simular. Bem, com o circuito montado aqui no Multisim, a gente vai achar aqui a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. Então, o circuito montado, né? Então tem aqui a resistência, o indutor de 160 mH e o capacitor de 1.6 microfarad. Se eu rodar aqui, ó, fizer a simulação, eu tenho aqui essa curva de resposta aqui do filtro passa-faixa. Então, se eu olhar a frequência de corte inferior, né? Então, vindo aqui, ó, menos 3 dB do lado esquerdo, eu chego na frequência de corte inferior igual a 100. Aqui na parte de cima, menos 3 dB, a frequência de corte superior vai ser igual a 1000, né? Bateu lá com os cálculos que fizemos, né? Ó. E a frequência central vai dar lá os 314, né? Aqui deu 316, também bateu, tá? Tá dentro do que calculamos. Pessoal, ó, eu vou mostrar para vocês que da frequência central para a esquerda eu tenho o filtro passa alta e da frequência central para a direita eu tenho o filtro passa alta. Desculpa, o filtro passa baixa. Então, ó, olha só. Tá aqui a frequência de corte inferior, na frequência de corte inferior 100 Hz. Se eu andar uma década para trás, né? Então eu tenho aqui o menos 20. Então significa que é um filtro de primeira ordem, tá? Ó, houve uma atenuação aqui de 17 decibéis. Reparem que na frequência de corte, né, a defasagem é de algo em torno aí, ó, de 45 graus, como a gente tinha feito nos nossos filtros, tá? Aqui a defasagem está sendo de 41 positivo, né? E se eu olhar aqui, ó, na frequência de corte superior, ele dá aqui, ó, os menos 42, né? Aproximadamente em menos 45, né? Sendo o valor de defasagem negativo. Então, como eu estou juntando os dois filtros, tá, ó, então isso aqui seria a resposta para o filtro passa alta, tá? Então eu tenho aqui a defasagem indo de 0 até aqui aproximadamente menos 90. E do filtro passa baixa, ele começa aqui de 0 e vai até menos 90. Tá? Então realmente é a junção dos dois filtros, tá? Do passa alta com o passa baixa. Pessoal, só um detalhe que eu esqueci de mostrar para vocês. Seria o fator de qualidade, né, do filtro, né? Então quando eu mexo no valor dessa resistência, se eu tenho um R muito grande, a largura de banda aqui vai ser mais estreita, tá? Reparem que a largura de banda para esse filtro passa-faixa, como a frequência de corte inferior é igual a 100 e a frequência de corte superior é igual a 1000, então significa que a largura de banda para esse filtro, né, vai ser de 900, né? Então 1000 menos 100, né? Eu tenho aqui 900. Então essa aqui é a faixa, a largura de banda que permite passar esse filtro passa-faixa. Então eu vou mexer agora na seletividade desse filtro, né? Eu vou diminuir e aumentar essa largura de banda, mexendo aqui com o valor dessa resistência. Então, olha só, eu vou começar com uma resistência menor, né?
Então vou começar aqui com uma resistência de 10 Hz. Vou simular, né? Então reparem que ele aumentou, né, a largura de banda e ficou pior a seletividade desse filtro, tá? Então agora para esse filtro aqui, ó, nessas condições, eu tenho aqui a frequência de corte inferior igual a 20 Hz e a frequência de corte superior igual a 6.309 Hz, tá? Então, se eu pegar essa frequência menos essa, eu tenho a largura de banda para esse filtro que aumentou com relação à outra que a gente tinha feito. Se eu aumentar aqui agora essa resistência, né? Então, vou colocar agora 1K. Então, o valor original era 100, mudei para 10, a gente viu que aumentou. E aí agora eu vou colocar 1K. Então, se eu coloco 1K, olha só, ele fica mais seletivo, tá? Ó, então, eu tenho aqui a mesma frequência central, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, no outro também era igual, tá? Eu esqueci de mostrar, mas também era a mesma frequência central, né? 316, que é o 314 que a gente calculou. E aqui nem dá para poder achar a frequência de corte superior e a frequência de corte inferior, tá? Deixa eu ver se aumentar aqui a quantidade de pontos por década fica um pouco melhor. Vou colocar 30 aqui, vou exagerar bem. Então, 30. Deixa eu ver aqui a frequência de corte inferior. Não deu menos 3, tá? Então, menos 2,75. Esse menos 2,75 eu tenho a frequência de corte inferior igual a 271. E a frequência de corte superior, né, menos 3, deu aqui, ó, 368, tá? Então ele deu um filtro bem mais seletivo. Então você percebe que a largura de banda aqui é bem mais estreita, tá? Então era isso que ficou faltando aqui eu mostrar para vocês com relação ao filtro passa-faixa e com essa resistência que define aqui o fator de qualidade desse filtro, que seria a seletividade. Quanto maior a resistência, a gente percebeu aqui que o filtro é mais seletivo, tá? A largura de banda é menor e conforme você vai diminuindo essa resistência, a largura de banda aumenta, né? Então o fator de qualidade piora, né? E você consegue ter uma largura de banda maior. Então, vamos falar agora sobre filtros rejeita-faixa. O conceito do filtro rejeita-faixa ele é bem parecido com o conceito do filtro passa-faixa. Só que a ideia aqui, ao invés de eu ter um filtro passa-alta associado com um filtro passa-baixa, eu tenho a associação de um filtro passa-baixa com um filtro passa-alta, tá? Perceba que aqui eu também tenho uma frequência de ressonância, né, um FO, que a gente calcula lá pela mesma fórmula do filtro passa-faixa, né? A gente calcula também a largura de banda rejeitada, no caso agora, né? Onde eu tenho aqui a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior, tá? Então, o circuito para poder formar aqui um filtro rejeita-faixa seria a associação de uma resistência com uma indutância e capacitância em série, né? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês também que, assim como no filtro passa-faixa, eu tenho aqui a associação de um filtro passa-alta com um filtro passa-baixa, né? Então, essa resistência com essa indutância forma o meu filtro passa-alta, e essa resistência com essa capacitância forma o meu filtro passa-baixa, tá? A ideia aqui também do resistor, né, que controla o fator de qualidade do circuito, né? Então, quando você altera aqui o valor dessa resistência, você consegue alterar também a largura de banda, né, que está sendo rejeitada aqui, da banda passante rejeitada. Quanto maior o valor de R, maior a banda passante do filtro, tá? Então, se você aumenta o R, você aumenta a largura de banda. Se você diminui o R, você diminui aqui
a largura de banda. Então, eu vou mostrar para vocês como calcular esse filtro rejeita faixa. O conceito é o mesmo, tá? Para o filtro passa faixa. A gente vai dividir aqui, a gente vai calcular dois filtros, tá? Para poder ficar mais fácil. Então, estou calculando aqui o filtro passa baixa e depois eu vou calcular o filtro passa alta. Onde o filtro passa baixa, eu vou ter uma frequência de corte de 100 Hz e o filtro passa alta, eu vou ter aqui a frequência de corte de 1 kHz, tá? Então essa aqui vai ser a minha frequência de corte inferior e essa aqui vai ser a minha frequência de corte superior. Então, para o filtro passa alta, como visto lá no slide anterior, é uma associação de resistência com indutância, tá? Eu vou adotar aqui o valor de R igual a 100 para poder aproveitar os cálculos anteriores também. Então, como é um circuito com indutância, eu vou calcular aqui com a frequência de corte R igual a sobre 2πL, tá? Então, como eu estou chutando o valor de R, vou achar o valor de L, né? E aí, pelos cálculos, como a gente já viu, deu uma indutância de 16 mH, tá? A frequência para o filtro passa baixa, é um circuito RC, tá? A frequência de corte inferior vai ser igual a 100, então ele é um circuito RC, então vou usar 1 sobre 2π RC, né? E aí o valor do meu capacitor vai dar 16 microfarad, tá? Pessoal, só observando aqui, os valores aqui, ó, deu o inverso, né? Porque eu estou usando aqui para o circuito RL uma frequência de 1000, né? A gente costumava usar 100. E para o circuito RC eu estou usando a frequência de 100, a gente costumava usar 1000, né? Então por isso que deu aqui o capacitor 16 microfarad e o indutor 16 mH, tá? Só para ter isso como observação. Montando aqui o circuito no multisim, né? Então eu tenho aqui o resistor de 100, a indutância e a capacitância, né? Calculando aqui a frequência de ressonância, né? A frequência central, deu 314 Hz, tá? Então, esses dois eixos aqui são a animação lá do PowerPoint, que nem eu tinha dito, né? Então, bate aqui os 314, filtro passa baixa, com a frequência de corte de 100 Hz, bateu, e o filtro passa alta, com a frequência de corte de 1000 Hz, também bateu, tá? Dá uma olhada, né? Então, como aqui é um circuito com um resistor e... Deixa eu só dar uma coladinha aqui, pessoal, que o filtro passa baixa, é um circuito RC, então, ó, com o circuito RC eu tenho aqui, ó, defasagem de 0 até menos 90, e para o filtro passa alta eu tenho aqui um RL, né, resistor e indutor, então ele começa aqui em 90 e vai para 0 Hz a defasagem, tá? Se eu venho aqui nas frequências de corte, vai dar algo em torno aí, ó, de 45 graus. Aqui está dando 47, tá? E se eu vier para cá, né, vai dar menos 45 graus, tá? Então, tá batendo aí com o que a gente viu até o momento, tá? Então, vou montar esse circuito agora no multisim, né, para a gente tirar aí algumas conclusões aí a mais, hein? Bem, pessoal, aqui a gente tem aí o circuito montado, então, do filtro rejeita faixa, com o resistor de 100 ohms, a indutância 16 mH, o capacitor 16 microfarad. Então, simulando, né, eu já tinha aqui já o resultado, né, então tá aqui o filtro passa, rejeita faixa. Eu vou mostrar para vocês que isso aqui é a combinação lá daquele filtro que a gente fez. O filtro passa baixa com a frequência de corte de 100 Hz e um filtro passa alta com uma frequência de corte igual a 1000 Hz. Então, colocando aqui os cursores, né, ó, então deixa eu arrastar aqui o cursor para menos 3 dB. Então, para menos 3 dB, tá dando aqui, ó, a frequência de 100 Hz, está batendo.
E a mesma coisa aqui, ó, na frequência de corte superior, menos 3 dB, né, aproximadamente, a frequência de 1000 Hz, tá? E a frequência central, né, se eu vier aqui, ó, tá dando os 316 Hz, né, que era a frequência central que a gente tinha calculado, tá? Então, a curva que a gente viu aqui, né, de defasagem, né, e, bem, uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é o fator de qualidade aqui desse resistor, né, que vai ser inverso do que a gente reparou no filtro passa-faixa, tá? Então, eu vou diminuir... Na verdade, eu vou começar aumentando aqui a frequência, tá? Ó, então, vou colocar a frequência aqui de 1K, tá? Então, colocando aqui a frequência de 1K, dando o Start. Eu percebo agora que a frequência de corte, ela vai estar agora aqui, ó, em 10 Hz, tá? A frequência de corte inferior. E a frequência de corte superior, ele vai estar aqui em 10.000 Hz, tá? Então, reparem que agora, ó, essa largura de banda, quando eu aumento a resistência, a banda rejeitada aqui, ó, é maior do que com a resistência de 100 Hz, tá? E se eu diminuir aqui essa resistência e colocar uma resistência de 10 Hz, reparem que ele vai ficar mais seletivo, tá? Então ele fica mais estreito aqui, essa largura de banda, tá? Então, nisso aqui eu vou precisar aumentar. Vou colocar 50 aqui, né? Então, olha só. A frequência de corte inferior tá dando aqui, deixa eu chegar aqui a algo próximo de menos 3 dB, isso aqui, tá dando 263, e a frequência de corte superior, né, tá dando 363, então a largura de banda aqui, né, passante aqui é bem mais estreita do que com a resistência aqui de 100 ohms, tá? Pessoal, deixa eu só mostrar uma outra coisa para vocês. Né? Vou colocar aqui o filtro original que a gente tinha feito aqui, ó. Reparem que eu não consigo calcular a atenuação por década desse filtro, por quê? Né? Esse aqui é o filtro original que a gente calculou, tá? Ó, com a frequência de corte inferior igual a 100 e a frequência de corte superior igual a 1000. A gente não consegue porque a frequência central ela ficou bem próxima, tá? Do filtro passa baixa do filtro passa alta. Se isso aqui fosse maior, né, eu conseguia perceber aqui que isso aqui é um filtro de primeira ordem, tá? Eu vou até colocar aqui de novo o valor da resistência de 1K, né, onde eu tinha lá os valores mais distantes. Então, ó, reparem que aqui dá para poder calcular a atenuação por década, tá? Ó. Então, 10 Hz, se eu venho aqui, ó, em 100 Hz, tá? Eu tenho aqui os menos 20 dB, tá? Então, é um filtro de primeira ordem, continua sendo um filtro de primeira ordem, tá? Então, para poder perceber isso, eu tenho que ter aqui essas distâncias um pouco mais separadas para poder perceber qual que é a ordem do filtro, tá? Então é isso. Eu vou mostrar para vocês agora um desafio para vocês fazerem aí já com esses conceitos que foi passado até o momento. Pessoal, então esse aqui é o desafio que eu vou deixar para vocês fazerem aí, né, com os conceitos adquiridos tanto da aula de diagrama em bold, como também dessa aula de filtros, onde a gente projetou aí alguns filtros. Então eu quero que vocês façam simplesmente esse filtro passa-faixa. Esse filtro passa-faixa ele vai ter uma frequência de corte inferior igual a 300 Hz, uma frequência de corte superior igual a 3.400 Hz, tá? Isso aqui é a característica de um filtro que a gente utiliza em circuitos de comutação,
Então, quando eu tenho um circuito de comutação por telefonia, a voz ela é comprimida dentro dessa faixa de frequência, né, de 300 até 3.400, né? Estudos comprovam que as harmônicas com maior intensidade da voz está dentro dessa faixa de 300 até 3.400. Originalmente, se você for pegar as intensidades das harmônicas, né, das frequências das harmônicas aí do sinal de voz, está entre algo em torno de 100 Hz até 8.000 Hz, tá? Mas as que têm a maior intensidade está dentro dessa faixa, de 300 até 3.400. Então, por isso que nos circuitos de telefonia, né, principalmente se tratando aí que os circuitos de comutação são bem antigos, para essa faixa de frequência ele funciona bem, tá? De 300 até 3.400. Então a gente vai construir esse filtro, tá? Percebam que esse filtro nada mais é do que um filtro passa alta com a frequência de corte de 300 Hz e um filtro passa baixa com a frequência de corte igual a 3.400 Hz, tá? Então, por isso que vocês vão construir primeiro o filtro passa baixa, tanto faz também, se vocês quiserem construir o alta, tá? Então, construa lá o filtro passa baixa com a frequência de corte 3.400. Depois construa o filtro passa alta com a frequência de corte igual a 300 Hz. Façam a simulação, joguem lá no Multisim, verifiquem se está batendo certinho, tá? E não esqueça de adotar o mesmo valor de resistência tanto para o alta como para o baixa, porque quando você fizer a somatória aqui no filtro passa-faixa, a resistência tem que ser a mesma, tá? Então vocês vão calcular a frequência de ressonância para esse filtro, né, que é o FO, né? E, bem, aí vocês construam lá os diagramas de Bode e tal, deixar detalhado aí para poder me entregar. Por fim, né, com os valores que vocês têm lá do resistor, do indutor e da capacitância, monta o filtro passa-faixa, né? E daí vocês vão me comprovar que ele é um filtro passivo, né? Então vocês vão perceber que o ganho maior é igual a 0 dB, que é um filtro de primeira ordem, né? Então mostra que você vai ter uma atenuação de uma década, voltando uma década, né? E daqui, se você for uma década para frente, você vai ter uma atenuação aqui também de 17 decibéis por década, tá? Depois calcula a largura de banda. A largura de banda é bem simples, né? Você tem a frequência de corte superior e a frequência de corte inferior. Então é superior menos a inferior, você tem aqui a largura de banda. Vai ter que dar aí 3.100 Hz, né? E aí vocês façam as conclusões finais aí, o que vocês notaram para poder montar esse filtro. Enfim, uma conclusão aí do trabalho de vocês, tá? Então é isso, com isso a gente fecha aí o conceito dessa aula de filtros. Espero que tenha ajudado aí vocês no entendimento. Dúvidas, podem utilizar a plataforma do Teams, pode usar aí o grupo do WhatsApp e até deixar aí também nos comentários aí do vídeo do YouTube, tá? Um grande abraço e até a próxima aula.